بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sejam bem-vindos à segunda aula sobre como recitar o Alcorão. Deixa-nos fazer recordar que estamos a ensinar ou fazer a explicação do livro Yassar al-Quran, primeira parte. Respeitosos irmãos, na aula passada nós falamos acerca das letras, ou seja, do alfabeto árabe, que está composto por 28 letras, mais algumas duas adicionais que nós explicamos na lição anterior. Aquele que não teve a oportunidade de ver, que volte para o nosso vídeo anterior. Respeitosos irmãos, esta é a segunda lição que vamos ensinar da página 15 até a página 22. Você que está nos acompanhar, abra o seu livro e vai vendo exatamente as explicações e dê a continuidade até o final da lição. Hoje vamos falar acerca das letras combinadas, ou seja, onde vimos o alfabeto apenas na sua composição normal, e hoje vamos falar do mesmo alfabeto combinado com outras letras do mesmo alfabeto. Nós temos aqui na primeira linha o alifo. O alifo, quando ele estiver no começo e quando ele estiver no fim. Geralmente, quando o alif estiver no começo da palavra, ele aparece na sua forma natural, que é este pau, ou seja, este traço. Mas quando ele for combinado por uma letra, ele aparece sempre no fim, deixando um fogo, um vazio. É por isso que vamos ver. Nós dissemos também que a letra Ba, ela conseguimos distinguir a ela através do ponto. Nós chamamos de nukta, ou nukat, que é jam'u nukta, o plural de nukta. Este nukta, que é ponto, quando aparecer debaixo, então nós devemos logo identificar que ele é a segunda letra do alfabeto árabe, que é a letra Ba. Temos aqui o mesmo formato de Ba, mas com dois pontos embaixo. O mesmo formato de Ba, com dois pontos em cima. Então, a partir desses pontos, conseguimos distinguir quais são as letras envolvidas nesta escrita. Temos aqui alif, ba, alif, ba, alif, ya, alif, ta, alif, jim, alif, sin, alif. Como é que podemos identificar o sin? Na sua composição natural, o sin vem desta maneira. Mas quando ela estiver combinada, então ela perde esta tua base e a partir daqui ela é adicionada a outra letra, podendo ser sin, podendo ser alif, podendo ser ba, podendo ser qualquer outra letra do alfabeto árabe. Mas o importante, devemos prestar atenção nesses três, ou seja, nessas três cabeças, ou seja, nessas três pernas. Uma, duas, três. O que faz-nos acreditar que este seja o sin. Podemos não ter escrito bem, mas o importante, o estimado telespectador deve prestar atenção nestas cabeças, ou seja, nestas perninhas, como quiser mencionar. Temos aqui duas letras, sin, alif, ba, ta, ba, ta, ba, sa, sa. Muita atenção na pronúncia desta letra. Sa, sa, ba, sa, ba, dod, ba, dod, ba, nun. Vejamos uma coisa engraçada, respeitosos irmãos. Estas duas letras, elas têm, um formato semelhante. Mas elas podem vir desta maneira. Alguém pode escrever desta maneira. Estamos com problemas das canetas. Alguém pode escrever desta maneira. Dizer que isto é Ba e isto é Nun. Mas onde é que você vai distinguir que este é Ba? A diferença do Ba e do Nun está exatamente nos pontos. O Ba tem um ponto embaixo, enquanto que o Nun tem um ponto em cima. Ba, Nun. Ta, ta, ro,
tá, ro. Dissemos no vídeo anterior que esta letra tem como origem, ponto de origem, a parte superior da garganta, mais próxima da língua. Ro, tá, ro. Tá, ro. E é uma das letras de huruf tafkhim, ou seja, letras de boca cheia. Tá, ro. Tá, dal. Vejamos aqui. Tá, dal. Tá, dal. Temos aqui tá, shin. Tá, shin. Agora imagina, estimado aluno, se este não tivesse esses pontos, seria o quê? Tá, sin. Tá, sin. Então, para dizer que o que difere o sin e do shin são exatamente os 3 pontos que aparecem por cima dele. Porém, tá, kof. Tá, kof. Mas, se nós apagarmos um ponto aqui neste kof e deixarmos apenas um ponto, vai ser o quê? Tá, fa. Vai ser tá, fa. Mas, vamos ver esta diferença no ponto que segue. Então, aqui vinha 2 pontos. Tá, kof. Temos o tá, fa logo de seguida. Por que tá, fa, respeitosos irmãos? Vamos ver que a diferença do kof combinado e do fa combinado é que está que o kof tem uma outra corcunda a mais, enquanto que o fa já não. É um pouco mais estreito. É um pouco mais estreito. E temos aqui o tá e o jim. Vejamos só a diferença do jim e do ha. Dissemos que o ha tem o seu ponto em cima e o jim tem o seu ponto embaixo. Tem o seu ponto embaixo. E o ha não tem nenhum ponto. Então, esta é a diferença. Tá, tá, ro, tá, dal, tá, shin, tá, kof, tá, fa, tá, jim e tá, ha. Temos agora a terceira letra, que é o tha. A letra que chamamos sempre a atenção na sua pronunciação, que é tha, com a língua fora. Tha, tha, sod, tha, sod, tha, bod, tha, bod, tha, mim. Aqui é tha, não tá. Tha, mim. Tha, ya. Tha, tha. Tha, tha. Tha, ya. Vejamos que a diferença entre o ya e o tá. Temos aqui o ya, o tá e o tha. O ya, o tá e o tha. O ya tem 2 pontos embaixo. O tá, 2 pontos em cima. E o tha, 3 pontos. Então, esses pontos é o que deve ser o foco da atenção do estimado estudante. Portanto, temos aqui também o tha, ya, tha, lam, tha, vão. Tha, vão. Escrevemos aqui, desculpa. Tha, lam, tha, vão. Temos aqui o jim. Jim, ba. Vejamos que o jim, quando ele está na sua última, quando for a última letra, ele vem deste formato. Quando for estiver no começo da frase, quando estiver no princípio, no fim da frase, ele ganha este formato, assim como o ha, o jim e o ha. Mas quando estiver no começo da frase, eles mudam, ganham este formato. Então fica onde você vai perceber que é jim quando tiver o ponto embaixo. Jim ba, jim ha, como dissemos, porque está no fim da frase, está no começo da frase. Jim tom, jim za, jim zal. Jim za, por quê? Porque o za é mais estreito em relação ao zal. O zal é um pouco mais inclinado. Então, ficamos a prestar atenção. Todos têm um ponto, mas a diferença na pronunciação. Jim za, jim zal, jim ro, jim kaf. Ha, arif. Ha, também, como dissemos, a mesma explicação, que quando estiver no começo da frase, ele ganha este formato. E quando estiver no fim da frase, ele ganha este formato. Ha, kof, ha, jim, ha, ro, ha, nun, ha, ba.
A diferença entre o ba e o nun. Todos possuem um ponto. A diferença é que no nun o ponto está em cima da letra, enquanto que o ba o ponto está embaixo. Kho, kho, kho waw, kho mim, kho zal, kho za, kho ro, kho ya. Kho ya. O ya, quando estiver no fim de uma letra, ela ganha o seu formato natural, ou seja, o seu formato inicial. Mas quando estiver no meio da letra, então ele ganha o mesmo formato que ganha o ba, o ta e o tha. Então, por isso, respeitosos irmãos, prestem atenção nessas explicações, na natureza dessas letras, para que não possa ter dificuldade na recitação. E nós vamos agora mostrar exatamente essas letras, como elas ficam no momento em que elas são combinadas. Não estamos a falar de todas essas letras, como é que elas ficam quando estiverem no meio de uma palavra, de maneira que o estimado telespectador possa conseguir identificar essas mesmas letras no livro ou num texto escrito em árabe. Vamos prestar atenção exatamente nesta. Como podemos identificar essas letras escritas desta maneira? Então, a partir da observação dos pontos. A partir da observação dos pontos. Essas letras exatamente são combinadas. Elas estão no meio elas estão no meio de uma frase. Então, como você vai identificar? Então, este aqui é igual a este. O formato deste é igual a este. Assim como o formato deste são iguais. Como identificar? A partir dos nuqates. A partir dos nuqates. Esta letra aqui tem um ponto embaixo. Nós dissemos que qual deveria ser? É ba. E este aqui tem 2 pontos em cima. Então é o ta. Este aqui tem 3 pontos em cima. Então é o tha. E este aqui tem um ponto em cima. Então é o nun. Este aqui tem 2 pontos embaixo. Então é o ya. Este aqui, veja o formato. Como dissemos, quando estiver no meio da palavra ou no começo de uma frase, então ela ganha este formato. Então logo vamos dizer que este aqui tem um ponto embaixo, é jim. Este aqui não tem ponto, é o ha. Este aqui tem um ponto em cima, é o ra. Este aqui, nós dissemos que devemos controlar o número de pernas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem três pernas. A única diferença entre elas as duas é que este aqui tem 3 pontos por cima delas. Então, o que diverge esta desta? O que quer dizer que este aqui é sin, enquanto que este aqui é o shin. Sod. Vejamos esta curva. Vejamos esta curva. O que identifica que este aqui é sod e este aqui é o dod. Este aqui, porque tem este traço para cima, é o tom. Este aqui é o von. Agora vejamos essas duas aqui. Duas têm cabeça por cima. Então nós dissemos que esta letra, nós explicamos quando estávamos a dar a lição aqui, ta, kof e ta, fa. Dissemos que este aqui, quando está no fim, ganha o seu formato natural. Mas quando essas duas letras estiverem no meio da frase, no meio da palavra, elas apenas são representadas desta forma e você poderá conseguir identificá-las através dos nuqates, dos seus pontos. Temos aqui o kaf. Kaf, na sua forma natural, é desta maneira. Mas quando estiver no meio de uma frase, ou no princípio, no começo de uma frase, ele ganha um formato desta natureza. E o lam, quando estiver no meio, apenas ganha um formato como se fosse o alifo. Mas a diferença é que o alifo quando estiver no meio, fica assim. Quando estiver no meio, termina assim. Não fica nada. Ele separa as duas letras. Separa. Por exemplo, quer escrever aqui uma palavra. Bab. Essa palavra leva o alifo. Então, este alifo aqui separa essas duas letras. Mas se fosse lamo, não haveria esta separação. Estaria ligado. Seria... Desculpa, a caneta está nos a atrapalhar. Mas seria desta maneira. Seria desta maneira.
não haveria nenhuma separação. Não haveria nenhuma separação. Mas, como é o alifo, então o alifo separa essas duas letras. Então pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, espero que os estimados telespectadores tenham se beneficiado desta aula e, muita atenção, não deixem de olhar para todas as páginas, de maneira que possa perceber esta lição na sua íntegra. Respeitosos irmãos, qualquer dúvida, deixe ficar no seu comentário. Inscreva-se no nosso canal para que recebas todos os novos vídeos que o grupo for a postar. Não perca nossas aulas. Se pretender aprender o Alcorão a recitar como deve ser, então precisa seguir as nossas aulas do princípio até o fim, de maneira que possa compreender a filosofia que nós pretendemos aqui transmitir para o estimado telespectador. Quanto a esta lição, nós vamos parar por aqui. Qualquer dúvida, deixa ficar no seu comentário ou nos nossos grupos de WhatsApp, de Facebook, que nós vamos deixar o link na descrição deste mesmo vídeo cá por baixo. Não perca os nossos próximos episódios. Espere por nós que, inshallah, desta maneira nós vamos ensinar a si como recitar o Alcorão, você sentado em sua casa. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.